Olá, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Léo Santos Podcast. Agora, nessa nova série, falando um pouco sobre as minhas experiências, sobre um pouquinho do que eu tenho visto, vivido, e eu quero abordar hoje com vocês a importância da experiência com o cliente. Esse é um termo muito usado nos tempos atuais, especialmente pelas empresas de consumo, empresas B2C, que são as empresas que vendem para o consumidor final. Para quem não sabe, o termo B2C é Business to Customer, que está relacionado àquelas empresas que vendem diretamente ao consumidor final. Então, empresas do varejo, tradicionalmente, são empresas B2C, todo o comércio que você vê é B2C, aquelas empresas que vendem via e-commerce para o público final é B2C. Então, todo aquele negócio que tem uma relação direta de venda para o consumidor final é considerado B2C. E para estes negócios, a experiência do cliente é muito importante, é fundamental. Geralmente, uma venda em que o consumidor final ele tem uma relação direta ali com todo aquele contexto da venda. Então, as empresas de tecnologia nesses últimos anos investiram muito em questões relacionadas à experiência do cliente. Muitas empresas de tecnologia criaram até mesmo uma nova posição, uma nova função, um cargo novo que são os Users Experience Analysts, Coordinators, Managers, são os líderes que cuidam deste trabalho de experiência do cliente. E essa experiência do cliente, tradicionalmente criada pelas empresas de tecnologia nessas últimas 2 décadas, ela na verdade já existe desde a criação dos negócios. Desde sempre a experiência do cliente ela é medida de alguma maneira por parte do cliente final. É óbvio que no passado, com a ausência de um volume significativo de concorrentes, com a limitação de negócios interestaduais ou envolvendo multipaíses, era muito menor. Então você, muitas vezes, o consumidor ficava refém a um único fornecedor ou a um grupo pequeno de fornecedores. Mas, mesmo assim, a experiência do cliente sempre foi sentida, sempre foi observada pelo consumidor, e à medida que as relações empresariais foram aumentando, o livre comércio foi permitindo que houvesse mais empresas, mais fornecedores, mais concorrentes, em nível nacional, e depois com o alto nível de globalização, concorrentes em nível global, essa experiência do cliente ela passou a ser observada com muito mais atenção por parte do consumidor e, por consequência disso, o vendedor, né, as companhias que se relacionam com o consumidor final, ela também passou a analisar isso, cuidar disso com muito mais atenção, com muito mais afinco, investindo dinheiro, tempo, energia, fazendo análises, de fato observando onde é que essa experiência faz com que o cliente consuma mais ou consuma menos, ou até mesmo deixe de consumir algo daquela determinada marca em decorrência de uma experiência ruim. Então, eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência sobre esse tema, sobre essa temática, compartilhar um pouco da minha visão, e também um pouco dos insights que eu vejo analisando o mercado, conhecendo muitas empresas de diversos setores, diversos tamanhos, e vendo que cada uma delas atua. Mas, de maneira geral, essa experiência do cliente, que a gente fala muito hoje em dia, porque tornou-se até mesmo posições dentro de companhias, como eu mencionei, sempre existiu. E muitas pessoas imaginam que essa relação de experiência ela só deve ser medida em empresas de fato B2C, porque o consumidor final ele está diretamente ligado à compra daquele produto, àquela aquisição, e, portanto, empresas que se relacionam com empresas, que é o B2B, Business to Business, não precisa fazer isso, por se tratar de muitas vezes vendas complexas, ou vendas que envolvem uma negociação um pouco mais agressiva, ou coisa e tal. Mas é uma pura mentira. Então a gente tem 2 segmentos de clientes, o B2B, que é
empresas vendendo para empresas, B2C, empresas vendendo para o público final, e tem empresas que têm os dois negócios, se relacionam com ambos. Quando a gente fala de experiência do cliente, a gente está falando não só de uma experiência, por exemplo, hoje que o e-commerce é muito forte, daquelas experiências em que os sites são muito bem elaborados, de modo a permitir que você navegue tranquilamente por ele, identifique os serviços, os produtos ali disponíveis para você fazer uma aquisição, as instruções que você precisa ter sobre aquele negócio, sobre aquele produto, os clientes atendidos e as experiências prévias destes clientes sendo compartilhados de maneira muito atraente para você, fazendo toda uma sequência de comunicação, uma trilha que vai convencendo você ao longo de cada etapa, suprindo todas as suas dúvidas, suas necessidades, até que você chegue no processo final, na etapa final, que é o momento de aquisição daquele produto ou daquele serviço. Então hoje, essas equipes, elas são equipes multidisciplinares que envolvem pessoas de marketing, envolve pessoas de vendas, envolve pessoas de tecnologia, front-end, back-end, pessoas que estão analisando dados sobre até que etapa o consumidor entra no site, quanto tempo ele fica em cada uma das etapas, quanto tempo o consumidor fica na etapa de fazer a compra, por que se a gente mudar o carrinho de compra do lado esquerdo para o lado direito, para baixo para cima, os resultados são melhores. Então essas equipes olham tudo isso. E por outro lado, isso obviamente traz resultados para os vendedores e para o consumidor também, porque o consumidor sente que está muito fácil aquela navegação naquele site, naquele e-commerce, e consegue fazer a aquisição com muito mais facilidade. E também tem a experiência do cliente lá no frente de loja, né, no varejo, onde você tem uma experiência também muito, tem que ser também uma experiência muito bem percebida, uma experiência de alta qualidade. Quando você muitas vezes entra em algumas lojas e você observa que aquela loja tem uma fragrância desenvolvida especialmente para aquele ambiente. Então muitas vezes você chega numa determinada loja, e eu não estou falando lojas de luxo apenas, lojas do varejo comum. Você entra na loja e você vê que está tudo bem muito, muito organizado, tem uma fragrância naquela loja, tem um perfume, algo que te traz paz, calma, tranquilidade. Tem ali um atendimento personalizado dos profissionais de vendas, que hoje em dia o profissional de vendas ele passou de um profissional que convence com palavras simplesmente para um profissional que ele tem que ser consultivo, tem que te instruir, educar, trazer insights relevantes, até mesmo no ponto de venda de uma venda comum. Então ele tem que trazer informações técnicas do produto, ele tem que trazer informações complementares, ele tem que te trazer os benefícios, os prós e os contras, ele tem que trazer opções, e não simplesmente fazer meia dúzia de palavras que vão te convencer a fazer o coração ficar quente e comprar aquele produto. Óbvio que um bom speech, uma boa explicação sobre o produto, algumas palavras-chave, alguns gatilhos mentais para garantir aquela venda, isso é fundamental em qualquer negócio, em qualquer setor. Mas uma experiência do início ao fim é fundamental. E essa experiência do início ao fim, ela não acaba quando o cliente vai até o caixa e passa o cartão de crédito, passa o cartão de débito ou o Pix. Isso já é um outro fator de experiência do cliente também. Quando muitas vezes você entra no estabelecimento comercial e você observa que eles têm limitação de opções para você pagar, ou ele tem limitações de opções de produto, ou ele tem ali um vendedor despreparado, sem informações adequadas sobre o negócio, sobre os produtos, sem opções para te ofertar, sem uma promoção, sem um agrado, algo especial. E as pessoas gostam de se relacionar com pessoas, gostam de ser bem tratadas, gostam de ter um atendimento personalizado, e tudo isso é parte do processo de experiência do cliente. Então, se você que nos assiste é um profissional do varejo, é um profissional de qualquer negócio na realidade, é um executivo, um empresário, e você está querendo aumentar as suas vendas, quer melhorar a experiência do seu cliente lá na ponta, você precisa observar esses aspectos. Vá em algumas, aí vai uma dica para você. Como é que você faz para identificar se a sua loja tem
as melhores práticas de experiência do cliente? Você precisa conhecer outras lojas. Com esse intuito, de maneira intencional, vá em outras lojas, preferencialmente em concorrentes da sua loja, do seu negócio. Observa a maneira como eles tratam os clientes, observam a organização do negócio, as cores do negócio, todo o trajeto do negócio, as maneiras como os negócios, os produtos, os serviços são apresentados. Verifique se há itens que são diferenciais ali para o negócio. Às vezes, um simples espaço para crianças poderem brincar enquanto os pais experimentam o produto, ou um espaço dedicado para que os maridos sentem enquanto a esposa experimenta os sapatos. Enfim, você tem que analisar o que tem hoje no mercado e comparar com o teu negócio. E a partir disso você tomar decisões. Olha, tem coisas aqui que estão melhores do que os meus concorrentes, e tem coisas dos meus concorrentes que estão além do meu. Então vamos adaptar o negócio a partir de uma experiência nos seus próprios concorrentes. Eles são grandes proporcionadores, vamos dizer assim, de insights sobre melhoria no seu processo empresarial. Então, não deixe isso de lado. Além disso, vá você mesmo fazer uma compra em uma de suas lojas, ou peça para pessoas do seu relacionamento ir até a sua loja, como se fosse um cliente fake, fazer ali uma visita e intencionalmente refletir sobre 5 a 10 itens, prós e contras dessa relação, para ver o que eles têm a te dizer, o que eles acham de bom e de ruim, o que eles gostaram, o que eles não gostaram, o que eles acham que podem melhorar. E capture esses insights e traga ali as melhorias para o teu negócio, para a experiência do teu cliente, para que você consiga proporcionar ainda mais um ambiente adequado, confortável, que proporcione mais vendas. No final do dia, o investimento em experiência do cliente que todas as empresas fazem tem um propósito. O propósito é vender mais. Vender mais, vender melhor. Porque quando você vende bem, você vende exatamente aquilo que o cliente está interessado em comprar, em adquirir, com certeza vai satisfazer o desejo dele. Satisfazendo o desejo dele, ele vai voltar. Ou ele vai identificar outros produtos, outras coisas que ele pode precisar do teu próprio negócio e ele vai voltar. Então, quando você vende de maneira acertada, correta, você vende bem e vende muito melhor, consegue vender mais. Então, é importante que você olhe a experiência do cliente no teu business. Agora, se você é um prestador de serviço de uma venda complexa ou vende produto que também é complexo, né? A gente está falando de produtos, existem as vendas transacionais, que são aquelas vendas simples de tomada de decisão, onde a decisão está pautada em uma ou duas pessoas, 3 no máximo, geralmente no núcleo familiar, mas geralmente você mesmo vai tomar a decisão. O que é um exemplo de venda transacional? Quando você está andando no shopping, vê um sapato, o sapato está dentro do teu orçamento, você está precisando, entrou, viu as opções, calçou, experimentou, gostou, comprou. Ou outra venda transacional, está andando, deu sede, viu uma água ou um refrigerante, tem ali 3, 5 reais, comprou, tomou. Isso é venda transacional, isso não precisa de explicação, de instrução. Você pode proporcionar uma experiência adequada nesse ponto de venda, sem dúvida nenhuma, que é o que a gente está explicando agora. Mas é uma venda transacional. Precisa de poucas pessoas refletindo sobre isso para tomada de decisão. Agora, se você vende um produto ou um serviço que é B2B, é uma venda complexa, isso tem no B2C também, porque se você vai vender, por exemplo, um apartamento, uma casa, um carro, é B2C e é uma venda complexa. Você tem várias opções de comparação, você tem ali um preço relevante para ser envolvido, você já tem ali um eventual financiamento a ser colocado no meio do caminho. Então, há também vendas complexas no B2C, tá, pessoal? Só para ficar claro, quais são as opções ali que eu penso agora sobre vendas complexas no B2C? A compra de um imóvel, a compra de um veículo, uma viagem internacional, uma mudança de cidade ou de estado, o investimento em uma universidade, uma pós-graduação, um mestrado, alguma coisa que seja relevante. Então, são geralmente vendas que, por mais que a decisão seja, o processo de venda seja transacional simples,
a decisão ela não é transacional, ela não é simples, ela é complexa, ela envolve mais pessoas, reflexão, análise do custo de capital, ver se vai pagar com dinheiro próprio ou se vai financiar, ver se é o momento, se não é o momento. Então, são várias reflexões em torno deste processo para tomada de decisão. Agora, o fato aqui, nossa principal discussão aqui hoje é sobre a experiência do cliente. E eu quero falar também da experiência do cliente no B2B, porque muitos empresários, executivos pensam que não existe experiência do usuário, não deve ser medida, não deve ser olhada com cuidado, observada no B2C, no B2B, venda de empresa para empresa numa venda complexa, especialmente de serviços, e não é verdade. O fato de você vender um bem ou um serviço para uma outra empresa e essa venda for complexa, significa que você tem que trazer uma experiência durante toda essa trajetória. E mesmo que essa trajetória seja uma trajetória muito técnica, você ainda assim tem a possibilidade de fazer uma experiência adequada, agradável. E eu vou te dar alguns exemplos. Geralmente, numa venda complexa, envolve informações sensíveis, informações confidenciais. Então, você como vendedor, você tem que se predispor a oferecer antecipadamente para o seu cliente a disponibilização de um termo de confidencialidade, um documento formal elaborado por um advogado para fins de trazer segurança para aquele processo. Isso é experiência do cliente, isso é experiência do usuário. Seu cliente está observando isso e está vendo, opa, eu vou comprar algo sensível, vamos trocar informações, essas informações muitas vezes são estratégicas, e o meu possível fornecedor está me sugerindo assinar um termo de confidencialidade, ele está me trazendo segurança, está me trazendo conforto, ele está se colocando à disposição de formalizar um compromisso de guardar em sigilo aquilo que a gente conversar. Então, isso é a experiência do cliente. Outra coisa que é fundamental, resposta rápida de e-mails. Hoje, muitas negociações são tratadas durante grande parte do processo via e-mail. E essas trocas de e-mail, vai e vem, elas precisam de respostas. Então, muitas vezes, o sujeito manda, tem uma troca de e-mail e essa troca de e-mail tem muita informação ali. E nem sempre você tem todas as respostas ou vai conseguir dar as respostas imediatamente. Especialmente tratando de uma relação complexa. Mas o sujeito que recebeu o seu e-mail, que enviou esse e-mail, ele quer uma resposta minimamente dizendo: oi, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Recebi seu e-mail, vou analisar as informações e respondo para você em até 24 horas. Respondo para você até amanhã cedo, ou em 5 horas, ou em 10 dias. Não importa. E aí você vai me falar, poxa, eu preciso responder um e-mail para dizer que eu vou analisar, que eu recebi e vou analisar? Sim, porque nós estamos num mundo, um mundo muito dinâmico, um mundo agitado, um mundo em que as redes sociais vieram para nos ajudar, mas também modificaram a nossa relação, nos tornando cada vez mais ansiosos por uma resposta, por qualquer coisa que seja. Então pode parecer que não, mas hoje as nossas relações com o mundo digital modificou a nossa percepção, nossa relação com as coisas. O que era normal antes não é normal hoje, o que era normal há 30 anos atrás não é normal hoje. Então, se você não recebe uma resposta via WhatsApp em 10 minutos daquilo que você mandou, você fica irritado, ansioso, estressado. Então, por mais que isso possa parecer algo bizarro, você como fornecedor, como prestador de serviço, como alguém que quer vender e proporcionar uma experiência do usuário, uma experiência para o seu cliente muito boa, você tem que ter esses insights, esse gatilho. E saber, eu tenho que responder rápido o meu cliente, mesmo que essa resposta rápida não levará a ele ainda o resultado que nós precisamos levar. Seja isso no processo de negociação, seja isso depois que ele já te contratou, que ele já está na expectativa de receber o entregável que você prometeu para ele. Então você precisa ter isso em mente, e se a demanda está sob sua responsabilidade,
única, você é o responsável por fazer isso. Agora, se você tem um processo que todo mundo está ansioso por respostas, por informações, você tem uma equipe grande, você precisa inserir dentro do teu treinamento, chamar seu gerente de recursos humanos e falar, olha, precisamos fazer um treinamento sobre experiência do cliente para os nossos colaboradores e um dos temas é resposta de e-mail. Resposta de e-mail rápida, para que o nosso cliente saiba que eu recebi a mensagem, recebi a demanda, vou analisar e vou responder em X tempo. Entendeu? Então, isso é fundamental e traz conforto para o seu cliente, traz tranquilidade para ele e tira a ansiedade que mata. Entendeu? Mata, corrói, é complicado. Então, esse é um dos fatores que eu recomendo para você. Outro fator que é muito importante na experiência do teu cliente é você, de maneira, isso B2B, tá, pessoal? É você, de maneira proativa, se colocar à disposição do teu cliente para fazer discussões sobre aquela tua entrega. Às vezes você está entregando a prestação de um serviço, e esse serviço é um serviço recorrente, você está lá todos os meses prestando um determinado serviço, todos os meses você tem uma entrega para ser feita, todos os meses você tem prazos para atender uma demanda, você dialoga com diversas pessoas, então você pode aguardar a solicitação de um posicionamento por parte do teu cliente, ou você pode, de maneira proativa, sugerir uma reunião de follow-up, de ação, de atualização com o teu cliente. Muitas pessoas esquecem que essa proatividade é algo fundamental para chamar a atenção do teu cliente e mostrar para ele que você é organizado e que você está dando um push para ele no sentido de, olha, eu preciso me atualizar de determinados temas, eu preciso te atualizar de determinados temas, precisamos fazer discussões aqui de diversos assuntos. E muitas vezes o teu cliente nem vai conseguir atender aquela demanda sua, mas ele vai ter sempre em mente que você é uma pessoa proativa, que você está querendo puxar os assuntos, discutir os assuntos, colocar temas na mesa. Então, esses fatores são fatores de experiência do cliente. E o seu próprio cliente, ele vai te dar muitos insights sobre aquilo que você deve melhorar. Seja de modelos de entrega de relatório, seja de prazos de atendimento, seja de, poxa, eu não gosto de telefone, mas eu gosto de WhatsApp, eu não gosto de WhatsApp, mas eu gosto de e-mail. Cada cliente gosta de um modelo diferente de relação, de troca de informações, e ele vai te dar esses insights. E se ele não te der esses insights, você tem que ter um processo interno de discovery, de processo de busca, de descoberta do que o seu cliente gosta. Assim como em um casamento, você tem que conhecer seu cônjuge, entender quais são ali as coisas que gosta, que não gosta, para vocês terem um bom relacionamento, para você não fazer coisa que não deve e vice-versa, numa relação empresarial também. E isso é experiência do cliente. Então, quando você pergunta para o seu cliente, faça boas perguntas e você vai ter muito sucesso na sua trajetória empresarial. Se você perguntar ao seu cliente o que você gosta, como você gosta, qual é a data que você quer, que modelo que você quer que eu atenda, que tipo de comunicação que você quer que eu faça, você quer assim, você quer assado, vamos personalizar de acordo com o modelo que o teu cliente quer, tenha convicção, ele vai ficar muito satisfeito. Ele vai gostar. Agora, isso é fácil? Nada na vida é fácil. Nada. Acordar cedo não é fácil, dormir tarde não é fácil, ir para academia não é fácil, fazer caminhada não é fácil, trabalhar, falar inglês, isso e aquilo, nada é fácil nessa vida. Tudo é difícil. Tudo é difícil. Mas escolha o teu difícil. Você quer um difícil tendo um cliente dentro de casa, pagando a conta, satisfeito, feliz, te indicando para outras pessoas, falando para todo mundo que você é bom? Ou você quer um cliente que te demite depois da entrega do que te comprou, só compra uma vez, não compra mais, fala mal de você no mercado, não te traz referências e simplesmente porque você não adaptou um processo interno com o objetivo de agradá-lo. Não melhorou internamente com o objetivo de satisfazê-lo. Não fez coisas simples, básicas e sem custo. Isso tudo que eu estou falando é comportamental. São atitudes, são processos que você implementa com efeito Nike, just do it. Então, se você, de fato, está preocupado com o processo de satisfação do teu cliente,
ouça ele, faça boas perguntas, melhore seus comportamentos, seus processos internos e personalize algumas coisas para que o seu cliente perceba que você está olhando com carinho para a relação comercial que você tem com ele. Ou seja, é possível você ter boas experiências com o cliente no B2C e no B2B, e em ambos os processos. O fato é, não pode ter um negócio bem-sucedido ou nenhum negócio bem-sucedido, ele existe sem que haja um bom processo focado em experiência do cliente. Pode ser, e pense, toda empresa tem experiência no cliente, toda, mesmo que seja uma experiência ruim. Agora, as empresas que têm experiências ruins com o seu cliente, elas têm a tendência de não voltar mais. Sam Walton, que foi o fundador do Walmart, ele dizia que ele é o cliente que não volta mais. Por quê? Porque ele é o cliente que entrava nas lojas e ficava aguardando os vendedores conversar, contar como foi o final de semana, ao invés de vir atendê-lo. Ele é o cliente que entra na loja e vê bagunça, desorganização, não vê clareza. Ele era o cliente que entrava na loja e percebia sujeira, mau cheiro, falta de atendimento centralizado no cliente. Então, hoje, século XXI, nós estamos focados, as empresas estão focadas em olhar de maneira centrada no cliente, trazer uma experiência que traga conforto, qualidade e proporcione venda para esse cliente de maneira contínua e que ele também indique, traga novos clientes, compartilhe e faça esse processo avançar. Combinado, pessoal? Esse é um dos insights que eu queria trazer para vocês, porque eu vejo muitas empresas investindo fortemente nisso, outras poucas, mas o fato é, empresas com muito sucesso, empresas que querem crescer, empresas que querem ter perenidade e focam na centralidade do seu cliente como ponto principal do seu negócio, do sucesso, do crescimento, do fortalecimento de sua marca, elas estão focadas em olhar essencialmente a experiência do seu usuário, do seu cliente. E eu desejo que você, como empresário, como executivo, como colaborador de uma corporação, de uma companhia ou até mesmo de uma empresa pequena, você pode fazer isso melhorando com pequenos detalhes, com pequenas atitudes e modificar a direção do teu negócio, caminhando aí com foco no sucesso. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se você gostou, curta aqui, compartilhe com seus amigos, com seus colegas e nos siga aqui, né? Não custa nada, nos siga. E eu quero agradecer ao nosso patrocinador, Léo Santos Podcast é patrocinado pela PPIC, uma das principais e melhores firmas de auditoria, consultoria e terceirização de serviços profissionais do Brasil. Então, se você quer ser atendido por um grande prestador de serviço de alto nível que ajuda companhias a sofisticarem seus processos, melhorarem sua governança, crescerem com qualidade, solidificação, procurem a PPIC e seus profissionais estarão lá disponíveis para ajudá-los. Meu muito obrigado, até a próxima quarta-feira e até mais. Tchau, tchau.